Bem-vindos ao PSS Health. Nesse vídeo vamos tratar do cálculo de tamanho de amostra para comparação de proporções para dois grupos dependentes. Suponha que se deseja realizar um estudo para comparar as prevalências de esteatose hepática antes e após a realização de cirurgia bariátrica, usando os dados de Cardoso et al. Para cálculo do tamanho amostral mínimo necessário. Os autores observaram que, dos 45 pacientes avaliados, 30 deles possuíam diagnóstico de esteatose hepática antes da cirurgia e destes, apenas 5 permaneceram com o diagnóstico após a cirurgia. Por outro lado, dos 15 pacientes sem o diagnóstico de esteatose hepática prévio à cirurgia, todos permaneceram sem este diagnóstico após o procedimento. O teste estatístico para avaliar uma situação como esta é o teste de Maknemar, que compara proporções em dois grupos relacionados. Agora vamos acessar o PSS Health para verificar onde podemos fazer um cálculo amostral para realizar posteriormente o teste Maknemar. Após acessar o PSS Health, devemos ir em proporções, dois grupos dependentes. Como é explicado no cabeçalho da página, quando estamos lidando com duas amostras pareadas, vamos representar os dados através de uma tabela de contingência deste formato. No exemplo da esteatose hepática, vamos estar considerando, então, que esta coluna se referirá ao estado do paciente prévio à cirurgia bariátrica. Então, sim, se refere a pacientes com esteatose hepática antes da cirurgia e não sem esse diagnóstico antes da cirurgia. E temos a mesma situação da avaliação da presença ou ausência da esteatose hepática após a cirurgia. Conforme mencionado no enunciado anterior, dos 45 pacientes avaliados, 30 possuíam o diagnóstico antes da cirurgia e 15 não possuíam. Destes 30 que possuíam o diagnóstico antes da cirurgia, 5 apenas permaneceram com o diagnóstico após a cirurgia. No cálculo, então, do tamanho amostral, dessas 4 proporções apresentadas, apenas 2 devem ser informadas, que são as proporções de discordância, ou também conhecidas como proporção de mudanças. Então, pacientes que iniciaram em um estado e mudaram após o procedimento, então, com o diagnóstico para sem o diagnóstico e vice-versa, sem o diagnóstico para com o diagnóstico. No caso, as proporções PB e PC podem ser calculadas da seguinte forma. PB, então, é calculado como a quantidade de pacientes dentre aqueles que antes da cirurgia tinham o diagnóstico de esteatose hepática e que após o procedimento deixaram de ter esse diagnóstico. Então, dos 30 que inicialmente tinham o diagnóstico, apenas 5 mantiveram esse diagnóstico após a cirurgia bariátrica. Então, 25 pacientes alteraram o seu status. Eles compreendem, então, 55,6% da amostra que iniciou com o diagnóstico, mas finalizou o estudo sem o diagnóstico. Já a proporção C significa, dentre os pacientes que não apresentavam o diagnóstico prévio à cirurgia, aqueles que passaram a apresentar o diagnóstico após a cirurgia. E isso não aconteceu para nenhum paciente, então essa proporção é 0. Agora podemos voltar ao PSS
para proceder o cálculo de tamanho amostral. Primeiramente, para melhor identificação dos resultados, vamos clicar no botão Mudar Nomes e identificar de melhor forma o que significam as proporções B e C. A proporção B, então, vai significar a proporção de pacientes com esteatose hepática prévio à cirurgia e sem esse diagnóstico após a cirurgia. Já para a proporção C, temos os pacientes sem esteatose hepática no momento pré e com esse diagnóstico no momento pós. Após esta definição, vemos as hipóteses renomeadas, assim como a identificação das proporções B e C. Conforme visto anteriormente, a proporção B nada mais é do que 55,6%, e para a proporção C, nós temos que fazer um truque, porque o software não vai aceitar o valor zero. Então, temos que colocar, como dito na mensagem em vermelho, um valor maior que zero. Vamos colocar, então, 0,0001, que é um valor suficientemente próximo de zero para verificarmos o resultado. Aqui estamos deixando as demais informações solicitadas pelo PSS como padrão de escolha do software. Então, 80% de poder, um método assintótico para fazer o teste, nível de significância de 5% e aumento por perdas e recusas de 10%. Verificamos, então, que o N total calculado é 12 pares e que com um acréscimo de perdas e recusas, isso deve ir para 14 pares. Essa nomenclatura pares significa que pacientes. Então, 12 pacientes têm que ser avaliados, tanto no momento pré quanto no momento pós-cirurgia bariátrica. Assim como em outros exemplos, o PSS também vai mostrar a sugestão de citação, os comandos utilizados e a parte de construção de cenários, onde poderíamos verificar o impacto da alteração das duas proporções no tamanho total da amostra necessário. Ressalta-se também que neste menu poderemos também calcular o poder do teste Mach-Nehmar para um tamanho de amostra fixo.